Olá galera, estamos aqui para mais um vídeo, porque esta semana um amigo evangélico me procurou e disse estar sendo perseguido dentro da instituição religiosa que ele faz parte e também por alguns evangélicos no local de trabalho. Esta perseguição se dá por conta porque ele vive maritalmente. Vou ser bem coloquial. Ele está amigado, ele está amasiado com a mulher, ou seja, ele mora junto com uma mulher, né, mas eles não formalizaram, eles não seguiram as formalidades da religião, ou seja, eles não casaram no civil e no religioso. E segundo os religiosos, se ele morrer, ele irá para o inferno porque, segundo a religião evangélica, ele está em fornicação. A pergunta é, o casamento bíblico é civil ou religioso? Ou seja, Deus ordenou que as pessoas casem no civil ou no religioso? Recorrendo à Bíblia, vemos que a instituição do casamento, da união entre homem e mulher, é ordenada pelo Criador no Jardim do Éden, antes da queda do homem. E disse Deus, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Isto está em Gênesis, capítulo 2, verso 24. Então vejam que Deus não mandou Adão ir a um cartório civil ou a um templo religioso para formalizar a sua união com Eva. Até porque não existia na época nem cartório, nem templo. Então, quando surgiu o casamento religioso e o civil? A celebração do casamento surgiu na Roma Antiga. Durante muito tempo, as pessoas se casavam para ganhar um dote. Para que você compreenda, era mais ou menos assim: um meio honrado de enriquecimento. E também para ter filhos legítimos que teriam o nome do pai. No início não era obrigatório ter a bênção de um sacerdote, de um padre, ou seja, de um líder religioso. Este costume só foi oficializado depois do Concílio de Trento. Vou repetir: o costume da cerimônia religiosa, onde um padre, um pastor, um sacerdote dá a bênção ao casal, só foi oficializado depois do Concílio de Trento, que também é conhecido como Contra-Reforma, no século XVI. Já o casamento civil só surgiu bem depois, em 1650, na Inglaterra. Agora a pergunta é, e quando foi oficializado o casamento civil no Brasil? O casamento civil no Brasil foi oficializado no dia 24 de janeiro de 1890 pelo Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório da então República, presta atenção, República dos Estados Unidos do Brasil. O decreto 181 instituiu assim o casamento civil no país. Então eu gostaria de fazer uma pergunta aos pastores, padres ou líderes religiosos em geral. Se o casamento civil e religioso
surgiram há tão pouco tempo e se são necessários para a salvação, os que morreram sem estas formalidades, digo, sem casarem no civil e no religioso, estão condenados? Será que estão condenados? Então quer dizer que, desde Adão e Eva, passando por Noé, Abraão, Sara, Isaac, Davi, Pedro, todos os apóstolos e todos os irmãos da igreja de Atos, estes todos, os mártires e todos os cristãos que não casaram no civil e no religioso, estão condenados eternamente. Será isso uma verdade? Pois estes que citei não compareceram diante de um líder religioso para trocar aliança. Eu queria abrir um parêntese rápido aqui para dizer que esse ato de trocar aliança e toda aquela ritualística, todo aquele ritual que é feito, tudo aquilo, pode pesquisar, vem das religiões pagãs e eles não compareceram diante de um juiz para assinar um papel. Quer dizer que todos estes aí não foram salvos, porque morreram em fornicação. Depois vou fazer um vídeo particular para explicar esse conceito de fornix, do latim, ou seja, fornicação. Mas vai aí um conselho, você que vive maritalmente, ou seja, você que vive amigado. Aqui na Bahia, o termo coloquial é amigado, mas em outras partes do Brasil é amaziado, vivem juntos sem as formalidades da religião, sem o casamento religioso, sem o casamento civil. Então vai um conselho. Se você ama seu marido, ama sua esposa, não se deixe enganar por esses pastores, enganadores, dominadores que estão realmente de olho no seu dinheiro. Mas por uma questão burocrática, para que não tenham problemas futuros, é bom que formalizem sua união em cartório. Porém, se há amor verdadeiro entre vocês, vocês já estão casados diante do Criador. Então, o que aprendemos? Aprendemos que o casamento ordenado por Deus é o casamento onde duas pessoas que se amam deixam a casa dos pais e vão se unir. Não tem nada a ver com casamento civil ou casamento religioso. Porque o casamento religioso foi criado pelo sistema religioso e porque o casamento civil foi criado pelo sistema político. Então irmão Newton, Deus não ordenou nem criou casamento civil nem casamento religioso. Ambos foram criados por homens. Lembro-me que quando um neófito, ou seja, um novo convertido, eu e minha esposa, todas as vezes que faziam um culto dessa ceia romana, o pastor chamava as pessoas casadas e batizadas à frente para tomar a ceia, e os que não eram batizados iam para o fundo, um ato de total humilhação e acepção de pessoas. E nós saímos tristes porque não podíamos compartilhar daquela ceia ali, daquela liturgia romana. Mas, enfim, não podíamos cear, não podíamos subir naquele altar, mas tínhamos que dizimar. Então você não lhe é permitido tomar a ceia, porque você não é casado, não lhe é permitido cantar, não lhe é permitido pregar, mas o dízimo você tem que dar. Pense nisto. Finalizando, eu acredito que ser uma só carne não aponta apenas para o ato sexual, como muitos pensam. O amor é o vínculo que une dois em uma só carne. E o amor vai muito além do ato sexual. Paz do Mestre. Vai um alô aí para a galera do grupo Texto, Contexto
e intertextualidade bíblica do Facebook.